Boa noite, igreja. Graça e paz de Jesus sobre a sua vida. É uma alegria estar aqui hoje, numa noite tão festiva. Parabéns para essa igreja tão linda. Me sinto em casa. Parece que eu voltei um pouquinho no tempo e eu estou na Central, lá de uns anos atrás. Logo que eu cheguei lá, uma igreja família, uma igreja de tanta qualidade, uma igreja alegre, uma igreja que ama o Senhor. É uma igreja que celebra, que está junta. Eu não podia estar mais honrado com o convite do pastor Marcos. Muito obrigado por ter me convidado. Para mim é um privilégio poder estar aqui e servir os irmãos. E talvez o maior presente que eu vou dar para vocês é você pensar assim: poxa, se o Inar consegue, eu também consigo. Talvez você vai pensar assim, não que o Inar tenha conseguido muita coisa, mas alguma coisa Deus tem usado a nossa vida, a nossa igreja. Eu trago um abraço carinhoso do pastor Paulo Mazzoni, nosso presidente. Trago um abraço do pastor Jairo Firmino, que é nosso missionário lá em Anagé, na Bahia. Lá em Anagé, mas aqui na Bahia. Um irmão muito precioso, foi ele que fez essa ponte com o pastor Marcos. É uma bênção estar aqui nessa noite com você. Estou muito feliz mesmo e me sinto bastante constrangido, porque eu estou aqui em cima do ombro de alguns gigantes. Eu sou pastor em tempo integral tem 10 anos. Eu me converti ali na Batista Central, sobre o pastoreio do pastor Paulo Mazzoni. E isso foi 25 anos atrás, direto do túnel do tempo. Faz tempo, viu? Cabelo a mais, quilos a menos, mas tudo bem, vamos prosseguindo. Mas por que eu digo isso? Porque é muito fácil dar uma palestra, você pode aprender, tem cursos. É relativamente fácil a gente aprender a se comunicar. Você vai ver que não é tão fácil assim, porque eu ainda não aprendi até hoje, mas tudo bem. Mas você ter vida, você ter uma história para contar, é muito diferente. E o pastor Paulo Mazzoni, ele era pastor de uma igreja como a de vocês. Eu vou falar dele primeiro, porque eu estou aqui hoje por causa dele, por conta da maneira como ele deixou Deus usá-lo. E ele era pastor de uma igreja como a de vocês. Uma igreja bíblica, séria, uma igreja respeitada, uma igreja ótima, excelente. Mas ele, vindo à semelhança do pastor de vocês, também do mundo corporativo, vou chamar assim, do empreendedorismo. Pastor Paulo, engenheiro, era gerente, depois diretor da Vale do Rio Doce. Naquela época, imagina, chamava Vale do Rio Doce ainda, pastor. Hoje é só Vale. Mas o pastor Paulo chega ali na igreja com uma grande insatisfação. E parece que esse é o coração dele até hoje. Ele reconhece tantas bênçãos de Deus, mas ele, olhando para o tamanho da tarefa não terminada, o coração dele sempre pesava. E para piorar, o pastor Paulo não era como o pastor Marcos. O pastor Marcos, eu já vi um pouquinho ali a biblioteca dele, já vi o jeitão dele aqui, conduzindo a abertura, conduzindo aqui essa introdução. Um pastor eloquente, carismático. Não, e eu não estou aqui elogiando o pastor, o pastor Paulo, gente, era muito ruim. E ele fala isso também. E não é falsa modéstia. Era ruim mesmo, era difícil. Dos 2 pastores que tinham na época que eu entrei para a igreja, o pastor Paulo era o que eu gostava menos. Gente, pregaçãozinha difícil. Difícil de ouvir. Mas se você acha que a minha opinião não conta, a cunhada dele, a família dele, falava assim: Paulo, você vai acabar com essa igreja. Ninguém aguenta você, Paulo. Pelo amor de Deus, você está precisando de uma renovação. Você está precisando de um toque de Deus. Você vai destruir essa igreja. Daqui a pouquinho eu vou embora. E a última a sair é apagar a luz. E essa cunhada dele, muito amiga, mesmo, não é aquela cunhada cri-cri, complicada, não, uma cunhada bênção. O que ela fez? Ficou sabendo que estava acontecendo um avivamento lá no Canadá. Já imaginou? Canadá, do outro lado do mundo. E ela compra uma passagem para o pastor Paulo.
ela inscreve ele numa conferência que ia acontecer ali no aeroporto de Toronto, na igreja ao lado do aeroporto de Toronto, uma conferência chamada Catch the Fire, algo do tipo, pegue o fogo, né? Se incendeie. E o pastor Paulo, gente, para você, se você nunca viu ele, e hoje também ele já mudou bastante, o pastor Paulo é aquele pastor baptistossauro, sabe? É camisa para dentro da calça, cabelinho partido para o lado, tudo certinho. Esse negócio assim de avivamento não é com ele, não é com ele. E para encurtar a história, ele chega lá no Canadá, depois de brigar com a mulher, falando que não ia, saiu de casa falando então que ele ia esquiar. Eu vou para o Canadá, mas eu vou esquiar, quero saber dessa conferência, desse povo maluco. E ele chega lá, gente, fala com ele assim, você chegou agora, você tem 50 minutos para chegar no seu hotel. Vai cair uma nevasca, e se você for pego na rua, a chance de você morrer é grande. Então você tem que sair agora, senão você vai ficar preso no aeroporto. E então ele vai correndo para o quarto, e ele achando que ele ia esquiar, que ele ia passear, ele ficou 3 dias preso dentro do quarto de hotel dele. 3 dias. Dizer que quando ele entrou, havia uma presença de Deus que ele nunca tinha experimentado na vida dele, no quarto. Ele entra e ele fala que ele já cai ali do jeito que ele estava. E ele fica ali horas, sendo visitado por Deus, chorando, se arrependendo, né, falando da dureza do coração dele, do pecado dentro dele, de tantas coisas que ele precisava botar para fora. Finalmente chega a conferência, ele vai lá, gente, é aquelas conferências de gente muito avivadona mesmo. Não é avivado igual eu, que fico só ali, né? Só ali, não. É avivado mesmo, o povo dando mortal carpado triplo para trás. Um saia correndo, gritando, o outro chorando. É aquele negócio. Troço top. De verdade. Não era algo fabricado, porque não sei se você sabe, mas não dá para fabricar avivamento. Não adianta a gente mexer nas luzes, no tom das músicas, na cadência da oração, tudo isso pode ser até legal, mas isso não produz avivamento. E é um perigo, porque às vezes pessoas acham que estão tendo uma experiência com Deus. E elas estão tendo uma experiência natural, humana. Mas ali naquele lugar não foi assim. O pastor Paulo ficou escandalizado. Ele queria sumir de lá. Ele ficou lá no último lugar todos os dias, pertinho da porta. Tipo você assim, irmão, né? É o que se salva primeiro no incêndio, né? Mas cuidado, viu, gente? O primeiro a sair da presença de Jesus foi o que o traiu, né? Então, cuidado. Sai não. O pastor Paulo conta que no último dia da conferência, que já não tinha assim, ele já tinha desistido. Falei assim, Deus não vai falar comigo. Não aconteceu nada. Eu vou voltar para Belo Horizonte, eu vou destruir minha igreja. A igreja onde ele nasceu de novo, a igreja do coração dele, da família dele. E ele lá no fundo, e diz ele que ele viu lá no palco, lá na frente, uma senhora, de cabelos brancos assim, tipo a mãe do pastor Marcos. Como é que ela chama, pastor? Carminha, irmã Carminha, igual a irmã Carminha. Olha para a irmã Carminha ali, ó. Olha como é que ela está bonitinha ali. Uma senhora assim, né, com aquela dignidade toda, né, com toda aquela fé, aquela irmã linda, chegou pertinho dele assim, atravessou o auditório inteiro, enorme, para milhares de pessoas, chegou. O Espírito Santo pediu para orar por você, meu filho. Posso? O pastor Paulo falou, não aconteceu nada até agora. Mas, poxa, né, uma senhora tão bonitinha assim, eu tenho que deixar, né? Então, ora. E ele falou o seguinte, falou, gente, depois dessa eu aprendi uma lição na vida. Nunca confie numa senhora de cabelos brancos. Nunca confie. Disse que quando ela levantou a mão assim, botou a mão nele, disse que ele levou igual um coice. E ele foi lançado de costas numa parede. E ele perde ali a noção do que estava acontecendo em volta dele. E ele vai e tem uma visão. Ele não teve uma visão de um grande chamado, nem de um grande ministério, de um grande sistema, modelo de igreja, nada disso. Deus mostrou para ele como se tivesse assim um rio formado de gente. Em vez de água, era gente. E esse rio, como todo rio, se movia, como numa correnteza. Só que eram as pessoas ali em cima.
E esse rio ele desembocava uma grande cachoeira, num abismo, nas trevas. E ali ele percebe algo como que uma voz, dizendo: o perdido verdadeiramente está perdido. O pastor Paulo, ele sai dali do Canadá, ele chega em Belo Horizonte, já um homem diferente. Deus deu para ele uma visão da realidade das pessoas. Eu não sei se você sabe, mas a gente ora tanto, a gente pede tanto para o céu descer, como a gente cantou aqui hoje. E eu orei aqui, eu pedi a mesma coisa. Mas o céu descer, a vontade dele ser feita na terra, ser feita em mim, através de mim. Sabe? A gente pede tanto para ter o coração de Jesus, mas antes de ter o coração de Jesus, você hoje veio aqui para receber os olhos de Jesus. Nós precisamos ver as pessoas como Jesus as vê. O que mudou tudo na nossa igreja foi uma visitação do Espírito Santo sobre a vida do nosso pastor. Eu não estou dizendo que é a responsabilidade é do pastor Marcos, não é isso que eu estou dizendo. Mas foi uma visitação do Espírito Santo sobre um homem falho, pequeno, tímido, mas que tinha um desejo enorme por Deus. Um homem sério, santo, consagrado, mas ao mesmo tempo tão falho. E Deus mostra para o pastor Paulo como as pessoas realmente estavam. Porque eu e você, nós olhamos para as pessoas e parece que está tudo bem com elas. Abre o seu Instagram aí, vai estar todo mundo rindo, celebrando, casando, se dando em casamento, não é assim? Até porque, né, gente, a gente só posta no Instagram o que funciona, né? O que não funciona a gente não coloca lá, não. Tudo bem. Mas parece que está tudo bem com as pessoas. Mas quando Jesus as vê, ali em Mateus capítulo 9, você depois pode olhar isso lá na sua casa, você conhece o texto, Mateus 9, 35, 36, até o 38, a Bíblia fala que Jesus ele viu as multidões. E elas estavam aflitas e perdidas, como ovelhas sem pastor. Talvez você pense que a Bíblia, ao registrar isso, que Jesus viu uma grande comoção, um povo em grande sofrimento, assim, real. Não. Eles viu as pessoas as mesmas que eu e você vemos, nas mesmas situações que as pessoas que nós convivemos estão vivendo. Só que Jesus viu a realidade espiritual dessas pessoas. Que elas, na verdade, estavam sem pastor. Que elas estavam aflitas, perdidas, sem direção. E a Bíblia fala então que Jesus se compadece delas. E ele envia os seus discípulos. Depois de Mateus 9, você sabe o que vem, né? Mateus 10. Então depois de Jesus ver isso tudo, em Mateus 10 ele envia os seus discípulos, eu e você, para sermos a resposta para esse mundo tão perdido. Pois bem, pastor Paulo ele teve essa visão de gente sofrendo, de gente condenada. A Bíblia ela é clara, quem não crê em Jesus já está condenado. Não é que ele será, ele já está morto. E nós somos chamados para fazer alguma coisa. Mas para isso acontecer, Deus tem que nos tocar. Foi o que aconteceu lá. A visão celular começou na Central 22 anos atrás, 21 anos atrás. Eu estava lá. E talvez você pense que, como pastor de uma igreja em Celos, eu vim aqui para defender um modelo de igreja, um sistema. Nada mais longe da verdade. Eu só posso te falar que o que aconteceu conosco, se aconteceu conosco, pode acontecer com qualquer igreja. Qualquer igreja, porque vocês não são diferentes da gente. Ou nós não somos diferentes de vocês. O nosso Deus é o mesmo. Mas Ele mudou os nossos olhos. E a partir daí mudou o nosso coração. A nossa adoração mudou. O nosso jeito de viver a igreja mudou. A nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros mudou tudo. Tudo mudou. Parece que a gente começou a enxergar a vida pela ótica de Deus. Sabe, eu sou sim um entusiasta dos pequenos grupos, da igreja em células, do evangelismo e discipulado por relacionamento. Sou mesmo. Eu sou porque eu vi tanta gente passando e sendo transformado na casa de uma outra pessoa. Não foi com o pastor Paulo, foi com o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, o Tico e o Teco, sei lá com quem que foi. Pessoas normais como eu e você foram usadas por Deus para alcançar pessoas. Eu não esqueço até hoje. Logo que eu entrei na igreja, um rapaz deu um testemunho lá. Para mim, inesquecível. Eu guardei tudo que ele falou.
Ele contou ali naquele dia, ele fala de como que ele era uma pessoa perdida, sem Deus, estava nem aí, achava que Deus estava lá, ele aqui, cada um vivia na sua. Era um menino drogado, prostituído, ele é aquele crente assim, meio estereotipado, estudo, né? Que não é muito bonito, mas era ali a vida daquele rapaz. E ele tinha ojeriza de igreja, ele não queria saber de Deus, ele não queria saber de igreja. Mas um dia um amigo dele se converte. Um amigo dele se converte. E o que o amigo faz? Começa uma célula na casa dele. E começa a convidar. O menino, esse rapaz, ele conta que ele não queria de jeito nenhum. Eu estou fora. Era no sábado. Disse que era o dia que ele mais usava droga. Esse menino, quando ele conta lá a história dele, ele fala que ele usava droga de manhã, de tarde e de noite. Ninguém via ele sóbrio. Porque ele dormia sob o efeito de droga e acordava usando droga. E ele não queria, mas por insistência acabou indo. Ali descobriu um grupo de pessoas que, ao invés de condená-lo, amava ele. Ao invés de chegar e querer mudar ele de fora para dentro, não, deram tempo, deram espaço para o Espírito Santo trabalhar nele, o acolheram, levaram ele para passear, para viajar. Imagina, um menino perdido, maluco. Esse menino é alcançado, ele se converte, ele entrega a vida para Jesus, ele abandona as drogas. Esse menino, acompanhei a vida dele todinha na igreja, eu estou lá ao mesmo tempo que ele. E ele se converte, ele se casa, tem filhos, ele se torna um diácono, um líder. E acredite você, se quiser, esse menino hoje é um pastor. É por isso que eu acredito nessa visão. É por isso que eu acredito, não só na igreja em células, mas de novo, no modelo de Jesus. No modelo de Jesus, de nós levarmos o Evangelho através dos relacionamentos. Eu acredito, por conta da história desse rapaz. Para mim é incrível ver alguém saindo longe de Deus, drogado, e agora um pastor, totalmente transformado. E que hoje, no sábado, dia 26 de novembro, está aqui pregando para você. Esse rapaz sou eu. Olha, eu acho que eu nunca, não sei nunca, nunca é difícil, eu não sou Deus, mas eu não consigo ver uma situação onde eu iria a uma igreja formal, a um prédio de uma igreja, a um culto regular, eu não consigo ver. Sabe, de novo, essa visão de nós vermos as pessoas como elas estão e querer fazer algo por elas, ao invés de sentir repulsa, que é o que eles deveriam ter sentido de mim, ao contrário, eles correrem na minha direção. Foi isso que mudou tudo para nós. Foi isso que mudou tudo. E hoje a Central, depois de tantos anos, hoje nós somos quase 20 mil pessoas. Estamos em tantos lugares, 40 pastores, os números são grandes, mas não se deixe impressionar, porque, em primeiro lugar, quem dá o crescimento é Deus. Então, para começo de conversa, se alguém tem que ter o crédito disso tudo, é o Senhor. Então, por esse número e por essa colheita, Deus seja sempre louvado. É Ele, com certeza. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento? Deus. É Deus quem dá. É Deus quem dá o crescimento. É muito grande, mas nós não achamos que chegamos em lugar nenhum. Nós temos tanto para fazer. Na nossa cidade, tem pelo menos 2 milhões de pessoas que não conhecem Jesus. Só na nossa cidade. Nós não conseguimos sair nem do zero. Nosso nível de influência para Jesus naquela cidade não chegou nem no 1%. Nós temos tanto para fazer. Tem gente que pergunta, mas pastor Inácio, já não está bom? Já não está bom? Para mim, eu e Inácio, está ótimo. Era melhor, inclusive, ter parado quando a igreja tinha uns 2 mil, 3 mil membros. Era muito mais fácil, muito menos trabalho. Pagava as contas tudo direitinho, sustentava os missionários, era ótimo. Mas mais gente numa igreja séria é mais trabalho, muito mais trabalho, mas é mais glória para o nosso Deus, é mais glória para o nosso Deus, você não tenha dúvida disso. Nós não paramos, porque a obra não acabou, Jesus não nos chamou ainda, nem voltou. Então, enquanto Ele não fizer nenhuma das duas coisas, nós vamos continuar trabalhando,
Nós vamos continuar nos esforçando até que todos, toda língua, tribo, povo e nação, cada pessoa da nossa cidade conheça Jesus. Nós não vamos parar. Não tem nada a ver com a gente, né? Eu gostaria demais de parar, né? Tirar umas férias, sim, aposentar, tomar um suco de laranja na rede, essa é uma maravilha, comer um acarajé, mas aqui não pode, né? Aqui é tudo consagrado, né? Eu tenho um acarajé abençoado aí. Eita maravilha! Já senti aqui o poder aqui. Mas foi assim que aconteceu conosco. E eu não estou aqui hoje para, contar vantagem. Eu estou aqui hoje para dizer que o mesmo Espírito Santo que tocou o meu pastor, o mesmo Espírito Santo que invadiu a nossa igreja, está aqui hoje. Ele está dentro de você. Não tem nada a ver com o sistema, não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com o lugar que você está, não tem a ver com o contexto, se é uma igreja mais jovem, se é uma igreja mais madura, se é um pessoal mais tradicional. A gente era hiper tradicional, a gente não tinha nada, mas o Espírito Santo veio e ele mudou a gente, mudou tudo. E eu queria hoje aqui dar um presente para vocês. Eu queria dar um presente, eu queria dar um pouco do nosso coração, daquilo que o Senhor Jesus tem colocar dentro de nós. Eu estava aqui, até na hora do louvor ali, Senhor, para onde que eu vou? O que eu faço? Pão que eu vou? Que é assim que o mineiro fala, né? Pouco eu vou, né? Pronto que eu vou. Não precisa falar para onde eu vou. Pouco eu vou. Pronto. Mas quando o pastor falou aqui da semente, na hora, na hora o Senhor confirmou, que era a mensagem que estava no meu coração mesmo. Então, Deus é bom. Você pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus, Deus é bom demais. Abre a sua Bíblia comigo. O texto é conhecido, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, e ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi designada. João capítulo 15, texto muito conhecido. Contexto daquela última ceia, última noite em liberdade do Senhor Jesus aqui na terra. Ele poderia ter convocado um grande discurso, ele poderia ter pedido para reunir as pessoas mais importantes da cidade, ele poderia ter escolhido passar sozinho, ele poderia ter feito um monte de coisa, mas ele escolhe passar com aqueles 12 que ele conhecia melhor, com seus 12 amigos, seus 12 companheiros. E ele está ali, e você sabe, João 13 a 17, esses 5 capítulos, são um material que nós encontramos exclusivamente no Evangelho de João. Jesus aqui está abrindo o seu coração. Ele está falando agora de uma maneira que dá para entender. Ele está abrindo o jogo, ele está falando no popular. E ele aqui no capítulo 15, ele se revela mais uma vez como o grande eu sou, o grande Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. E ele se identifica aqui como eu sou a videira verdadeira. É assim que ele começa João 15. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas coisas, estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz.
Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vou parar aqui um instantinho. Minha intenção aqui nessa noite não é, mantenha seu dedo, porque eu vou ler o verso 16 daqui a pouquinho. Minha intenção hoje aqui não é fazer uma aplicação expositiva dessa mensagem, mas trazer um princípio muito precioso da palavra de Deus para o seu coração. Eu vou, claro, mencionar tudo o que eu falei, mas eu queria chamar a sua atenção toda especial para o verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Repetiu o verso 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Esse texto é muito curioso. Eu não sei se você gosta de parar e não apenas ler, mas meditar na Bíblia e você tentar entender a intenção de Deus ao registrar essas palavras. Esse texto, por exemplo, a primeira parte do verso 16, vocês não me escolheram, eu sempre achei difícil de entender isso, né? Como assim? Isso não é totalmente verdade. Num certo sentido, nós escolhemos seguir a Jesus, ou não? Se você não escolheu, né, Jesus, ele veio em carne, é o Filho de Deus, viveu uma vida perfeita, né, e ele se entregou para morrer por mim e por você, para pagar o preço do nosso pecado, e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Se você crê nessa mensagem, nessa verdade, você é salvo. Você pode vir aqui agora, que nós vamos pregar para você, né, você pode aceitar Jesus. Mas aqueles que já fizeram eu não quero entrar aqui em arminianismo, não quero entrar aqui em eleição, predestinação, mas se você escolheu seguir a Jesus, e eu creio que, num certo sentido, todos nós fazemos isso, como assim Jesus está dizendo que não fomos nós que escolhemos Ele? E aqui, de novo, eu não quero entrar aqui em alta teologia. O que será que isso significa? E eu comecei a fazer a pergunta ao contrário. O que significaria se Jesus tivesse dito, gente, eu não escolhi vocês não. Vocês que quiserem vir atrás de mim. Vocês que me escolheram. O que isso significaria? Eu acho que é algo do tipo assim, olha, gente, eu não tenho compromisso nenhum com vocês. Vocês é que entraram nessa, agora não vem choramingando para o meu lado não, se viram, eu não apostei nada em você. Você está aqui por conta própria. Eu não tenho nada com isso. Mas não foi isso que Jesus disse. Ele falou, eu, Jesus, escolhi vocês. Eu, Jesus, escolhi vocês. Isso significa algo do tipo, a sua presença aqui é por conta da minha vontade. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu te chamei. Eu te escolhi. Ele chamou, sabe? É algo tipo assim, olha, você concordou em andar comigo, mas, sabe, saiba lá no fundo do seu coração, fui eu que convoquei você. A minha honra e não a sua está em jogo. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas assim como em Jó, Deus aposta em nós. Sabe, talvez Jesus acredite mais em você do que você nele. Eu não estou dizendo porque você é mais especial que Jesus, não, nem um pouco. É porque ele sabe que no poder do seu Espírito Santo nós podemos fazer as mesmas coisas que ele fez. Porque quando ele esteve aqui, ele era como um de nós. Ele foi feito em semelhança de carne. Ele não trapaceou, ele não se fantasiou, ele nasceu. Ele era um ser humano como eu e você, sem pecado, é verdade, mas ainda assim ele julgou pelas regras. Jesus não era como o super-homem que quando, ali pequenininho no filme antigo, né gente, no novo não tem isso, você vai ter que assistir o super-homem original, lá de 1970 e borrachinha. O menino lá, bebezinho, ele vai lá e levanta um carro. Jesus não era assim. Tanto que os seus contemporâneos ali, o pessoal da sua cidade, fala assim, mas ele é o Messias? Não deve ser não, a gente conhece ele, é o filho do carpinteiro. A gente conhece os irmãos, as irmãs dele, não, esse aí não deve ser. Aparentemente, Jesus, apesar de totalmente obediente à lei de Deus, ele não era, sabe, alguém que saía flutuando por aí, não.
Ele é uma pessoa como eu e você. E quando o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, tudo muda. Tudo muda. Veja, Jesus ainda não tinha feito nada. E ele já era o filho em quem o Pai tinha todo o prazer. Ele ainda nem tinha começado o seu ministério, porque ali o Pai está falando do coração de Jesus, da disposição dele em servi-lo, em amá-lo. Mas queria te lembrar que se a honra de Jesus está em jogo, você pode ter certeza que ele vai exercer todo o poder dele. Ele vai investir em tudo para tornar você frutífero. Ele quer tornar você frutífero. A honra dele está em jogo. Eu quero te dizer que essa noite seja corajoso. Eu queria que hoje levar a sua fé para um outro nível, de ousadia, porque Cristo é por você. A honra dele está em jogo. Ele quer ver você superando os seus limites. Eu não estou falando aqui para você ganhar dinheiro, para você ser famoso. Estou falando para você servir a Deus, para você dar frutos para Deus. Essa aqui não é uma mensagem motivacional. Aqui você não veio para um coaching, nada contra. Ou, não vou dizer nada, né? Nada é forte. Mas você não veio para isso aqui. Aqui é uma igreja. Aqui é casa de Deus. Sabe, nós não operamos na força do próprio braço. Não é isso que a Central fez. Não é isso que a Igreja da Paz tem que fazer. Esse peso não está sobre nós. Sabe, nós queremos sim, de todo o coração, honrar a confiança que Deus colocou na gente. E hoje aqui eu queria me deter nessa pequena passagem. Eu os escolhi para irem e darem fruto. Se a origem, a segurança do seu ministério é o chamado de Deus para todos os crentes, o alvo imediato é ser frutífero. Sabe, no dia, na noite que Jesus falou isso, pouco depois, ele deu a sua vida por nós. Sabe, ele não estava brincando. Eu vou apostar tudo. Eu boto o meu sangue aí nessa conta. Sabe, Jesus ali se tornou ele mesmo. Ele se deixa morrer para que nós nos tornemos o fruto dele. Nós somos o fruto de Jesus, eu e você que estamos aqui hoje. Ele pagou um preço por isso. E hoje nós somos mensageiros desse mesmo fruto. Sabe, dar fruto, e esse é o título dessa mensagem. Dar fruto é a grande marca de um discípulo de Jesus. E aqui hoje o Espírito Santo nos trouxe não para te condenar, não para te desanimar, mas para te animar hoje a ser esse discípulo, nota 1000, para você ser alguém que serve a Deus de todo o coração, ainda mais. Isso aqui faz parte do nosso DNA, daquilo que Deus foi mudando dentro de nós. E nesse texto de João capítulo 15, nós temos 3 perguntas que são respondidas aqui, e nós vamos brevemente passar por elas. Em primeiro lugar, o que significa dar fruto? Em segundo lugar, como podemos dar fruto? E em terceiro lugar, qual é o objetivo de dar fruto? Então, em primeiro lugar, o que significa dar fruto? Afinal, se isso é algo que Deus exige de nós, e é isso que ele diz, eu escolhi você para vocês darem fruto. Tem gente que acha que a vida cristã é simplesmente existir. Ah, não, eu existo, então, já está tudo certo. Não é só para ser, mas também é para fazer. Agora há pouco estava no Congresso Brasileiro de Missões, lá em Águas de Lindóia, foi incrível. Depois de 5 anos, por conta aí da pandemia, um evento que acontece de 3 em 3 anos, agências missionárias e igrejas de todo o Brasil, sonhando em cumprir a grande comissão juntos. E ali o missionário Ronaldo Lidório, uma lenda viva. Um homem que é um pouquinho mais velho que eu só, pouca coisa, é jovem, mas parece que tem 200 anos de idade, não pela aparência, mas por tanto de história e bagagem espiritual que aquele homem tem. Ele combina erudição, ele combina um academismo, muito incrível, mas com uma experiência de campo, plantador de igrejas, pastor. É um cara assim, fora da média, uma piedade, um homem santo, é incrível. E ele estava falando lá, falou, olha, missões, igreja, não se trata de para onde que a gente tem que ter uma igreja, para onde que nós vamos. Muitos de todas as idades, especialmente jovens, ficam se perguntando aonde que Deus me quer. E ele fala assim, não é isso, é a pergunta errada. Igreja, missão, é para quê? A vida cristã tem um propósito, Deus tem um propósito. Isso é tão forte que quando Pedro tenta demover Jesus de ir
para aquele seu grande e culminante propósito de dar a sua vida por nós na cruz. O que Jesus fala? Cara, eu vim aqui para esse propósito. Como assim? Vai para trás de mim, Satanás. Eu não tenho parte com você. Jesus sabia por que ele veio. E sabe, eu creio que nós como cristãos precisamos entender isso. Na parábola aqui, você sabe, Cristo é como uma árvore de uvas, uma videira. E eu e você somos ramos. Deus, o Pai, é o agricultor. E Ele poda os ramos para que eles deem mais fruto ainda. Agora, entendendo aqui o que é o fruto, né? É isso que nós estamos vendo aqui agora, o que significa dar esse fruto. A gente tem que entender o que a videira passa por dentro dos ramos que somos nós, para que lá na pontinha nasça um fruto. Você já parou para pensar nisso? Que uma árvore, ela suga nutrientes do solo, ela recebe a luz ali do sol, e tem uma seiva que passa pelo caule e vai se estendendo pelos ramos, pelos galhos dela, e isso vai produzir ali na pontinha uma fruta, um fruto. Qual é a seiva que corre por dentro da árvore Jesus? E se eu fosse fazer uma enquete aqui, eu tenho certeza que todo mundo ia acertar. É o amor, claro. E ele fala disso nos versos 7 e 9. Permaneçam em mim e permaneçam no meu amor. É repetido várias vezes. Deus é amor. Ele não simplesmente sente amor, Ele é amor. Permanecer em Jesus significa permanecer em seu amor. Santo Agostinho diz que se Deus ele fosse uma pessoa apenas, não haveria amor, até Deus ter criado alguém. Mas como Deus, Ele é pluripessoal, Ele é Pai, Filho, Espírito Santo, o amor existe antes da criação, porque Deus já estava num relacionamento de amor desde o princípio. É por isso que nós achamos que o amor é tão essencial, tão importante, é mais vital do que qualquer outra coisa. Uma coisa é você dizer que Deus é amoroso, outra coisa é você dizer que Ele é amor na sua essência. Isso é completamente diferente. A Bíblia diz que no princípio Deus criou, e a palavra original aqui, Elohim, quer dizer deuses, está no plural. Um só Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério da Trindade. O Pai goza da companhia do Filho e do Espírito Santo, um com o outro, desde sempre. Eles são onde dois ou três original começou. Eles estavam desfrutando dessa relação de comunhão, de comunidade eternamente. E logo o que Deus faz? Ele cria o homem, para o homem ter comunhão eterna com Ele, eu e você. Mas Deus viu que a gente precisava de alguém, assim, uma esposa maravilhosa, Eu lembro de uma vez que o pastor Paulo, a gente estava na nossa primeira, eu acompanhei ele há muito tempo, então vou contar uns podres dele aqui. Corta essa parte aí, ó. Estou brincando, pode contar, ele sabe que eu conto essa história. Primeira conferência de mulheres que teve na igreja. A gente pequenininho, mas foi lá, conferência de mulheres, chamamos uma pastora top que tinha lá em Belo Horizonte, e que aquele tanto de mulher no nosso prédio. E o único homem, os únicos 3 homens tinham lá, eu e o rapaz do som e o pastor Paulo pregando. E ele resolve abrir com uma piada, o que nem sempre dá certo, especialmente com o pastor Paulo. Tem hora que ele perde a piada, ele perde o amigo, mas não perde a piada. Então ele começou a contar aqui da criação. Eu falei, pois é, gente, Deus chegou para Adão, falou, Adão, cara, você está meio sozinho aí, e assim, sabe o que eu pensei? Pensei em criar um ser maravilhoso, beira a perfeição, linda, sempre bem-humorada, voluntariosa, habilidosa, a joia da criação. Mas para isso eu vou precisar de um braço, vou precisar de um olho. Você vai mancar e babar o resto da sua vida, mas vale a pena. Aí você já sabe onde é que vai chegar, né? Adão chega assim, Deus, o que dá para fazer com a costelinha? Foi isso aqui que aconteceu lá, na conferência. Ninguém riu, claro, uma piada super ofensiva. Gente, eu e o rapaz do som, nós tivemos que sair correndo pela porta para rir lá fora.
Porque não é que a piada era engraçada, a reação da turma é que foi engraçada, porque ninguém riu, ele ficou lá igual o cara de taxa. Eu falei, gente, quem pensa numa piada dessa? Mas Deus não fez piada, Deus fez a mulher, uma companheira idônea, alguém que estava no mesmo nível do homem. É por isso que a mulher era tirada do lado e não do pé. Ela é alguém carne da minha carne, osso dos meus ossos. Deus fez alguém com quem a gente pudesse se relacionar, ter essa mesma comunhão, porque ainda que feitos por pouco ali, temos a essência de Deus, nós não somos Deus. Deus criou alguém exatamente como nós, para nós desfrutarmos dessa comunhão. E Deus então dá para o homem a família, para ele se relacionar não só com a sua família, mas com o próprio Deus. E esse Deus, ele desceu do céu. Ele desceu do céu. Da Trindade, um deles fala, eu vou até a terra. E ele nasce, gente, Jesus não brota da terra, ele não nasce com 30 anos, ele nasce numa pequena comunidade formada ali por José, Maria. Ele deixa aquela sua comunidade original do Pai, do Filho e do Espírito Santo para estar ali agora, numa família judaica, normal. Ele é batizado no rio, mas não sozinho, mas no meio da pequena comunidade dos seguidores de João Batista. Por 3 anos e meio, Jesus ele anda com algumas pessoas que ele chamou para fazer parte ali da sua equipe, da sua comunidadezinha especial. Muitos dos momentos que Jesus passou aqui na terra, ele passou com essa turma. A transfiguração, quem que estava com ele lá, você lembra? Tem até música. Pedro, Tiago, João no barquinho. Aqui não era no barquinho, Na transfiguração, aqueles melhores amigos estavam com ele lá. Parece que quanto mais a cruz se aproximava, mais significativas eram aquelas experiências de Jesus com seu pequeno grupo. No texto que a gente acabou de ler ali no cenáculo, no capítulo 13, Jesus lava o pé dos seus discípulos. Ele ensina sobre sua morte e ressurreição num ambiente, de novo, de ceia, de mesa, de proximidade, de intimidade, de relacionamento. Sabe, Jesus leva eles para o Getsêmani para ter um último momento de oração com eles. Jesus podia ter ido sozinho. Ele ficou sozinho, porque a turma dormiu, mas ele queria companhia. Ele queria estar com seus amigos. Jesus, gente, nem para morrer, ele morreu sozinho, ele morre cercado ali da comunidade dos salteadores. Ele foi contado entre os ladrões. E essa mesma comunidade, embora em confusão, reduzida em número, ela aguarda ao pé da cruz. Eles permanecem juntos, assustados, sim, naquelas horas em que Jesus estava na sepultura, mas depois se alegram com a aparição dele. Aquelas primeiras aparições de Jesus foi, na maior parte, no contexto também de relacionamentos. Ele aparece para 2 discípulos ali no caminho para Emaús. Ele prega a palavra para eles, o coração deles ardia. Mas eles ainda não tinham entendido que era o mestre, mas quando eles se sentam, Jesus parte o pão. É o mestre. Ele fez algo que eu conheço. É ele que faz assim, ninguém faz isso do jeito que Jesus faz. Só pode ser ele. Jesus, quando aparece para aquele grupo, e eles estão ali pescando no mar da Galiléia, aquela coisa maravilhosa que tem ali em Jerusalém, a coisa mais linda, ele não chega de novo, gente, ele não convoca um discurso, ele fica na beira da praia, ele assa um peixinho na brasa, pães, para se sentar e conversar com seus discípulos. A festa de ascensão de Jesus acontece na presença de mais de 500 testemunhas, como o apóstolo Paulo registra em 1 Coríntios. 10 dias mais tarde, aqueles 120 que permaneceram unânimes, permaneceram juntos, foram para uma sala. Eu não sei o que aconteceu com os outros 380, mas aqueles 120 que ficaram, eles receberam a promessa do Espírito Santo. Eles não estavam simplesmente num lugar, eles estavam num lugar com um propósito. Eles estavam ali esperando a promessa. É diferente a gente estar todo mundo juntinho no mesmo lugar só para existir, só para estar. Mas quando tem um propósito, você vê, 380 caíram fora. Não deram conta de ficar. Só 120. Isso fala muito para nós, não é, igreja? Sabe, é muito fácil a gente falar que a gente está unido quando a gente está paradinho. Mas na hora que alguém fala assim, olha, mas é para ir para lá, tem gente que não quer ir. Pois é.
Quando tudo isso acontece aqui, é o nascimento da igreja. Atos capítulo 2. Não é se admirar que essa igreja, essa recém-formada igreja, ela fosse então fundada sobre o paradigma dos relacionamentos. Foi tudo que eles aprenderam de Jesus. Comunidade, um estilo de vida que era uma prova irrefutável de que uma mudança radical tinha acontecido com eles, que Jesus estava no meio deles. Esse novo estilo de vida, ele não passava só entre homens grandes, iluminados, era de pessoa em pessoa, era um movimento de todos. Verdadeiramente aquilo que Deus tinha falado por meio de Moisés acontecera, eram todos agora sacerdotes do rei, todos sacerdotes do rei. Havia uma comunhão muito íntima entre aqueles cristãos, eles repartiam tudo, comida, eles estavam sempre reunidos para orar, eles estavam atentos às necessidades um do outro, e isso não só edificava a eles, mas atraía os descrentes. O Senhor ia acrescentando a cada dia os que indo sendo salvos. Você lembra disso? Isso são os pequenos grupos. Eu não estou dizendo que tinha célula lá, não vou ser tão tosco, e forçar a barra assim, mas o conceito, o pilar, o fundamento é evangelismo, discipulado por relacionamento. Foi isso que Jesus ensinou a vida inteira. Ele fez grandes discursos, mas a maior parte de tudo que Jesus fez no seu ministério foi para algumas poucas pessoas, às vezes até para um a um. É o que está registrado na Bíblia. E desde o princípio até hoje nós vemos esse Deus que é um ser relacional. E tudo que eu creio que a humanidade, nós como seres humanos mesmo, carne, inclinação pecaminosa, o diabo, o sistema mundial, quer nos roubar é disso. Quer nos roubar isso, e assim, o paradigma daquela igreja que só se reúne uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou só num grupo grande como esse. A gente é pequenininho, pastor Inar, mas vou te falar, vocês são grandes. Vocês são grandes. Aqui já dá para ter aquele esquema assim, roupa de crente, vocabulário de crente, sabe como é que é? O pessoal fala, que a igreja em células, a igreja tem muito pecado. Já ouviu falar isso? Não, mas tem muito pecado nessas igrejas. E eu falo assim, cara, pior de tudo, vou ter que confessar, é verdade. Mas é igualzinho na sua. Só que na igreja em célula a gente fica sabendo, Na igreja tradicional que a gente viveu anos, a central foi assim por 40 anos. Em 40 anos, a central, ela cresceu ali de 89 membros, que foi o número de pessoas que começaram a nossa igreja, até 300. 40 anos. Igreja ótima, linda, de Deus, bíblica, família, séria, comprometida, mas sem visão, sem propósito. Como é que funcionava lá? Por que a gente não fica sabendo? Porque era só, domingo, é culto, é aniversário. O irmão, já viu como é que é aqui assim? Irmão, que maravilha vê-lo, folgo em vê-lo bem, graça e paz do Senhor Jesus, Ou então, quando está com muita pressa, tem muita gente, é o passeou, Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, passeou. E é isso. Até semana que vem, uma semana excelente, hein? Uma semana na graça. Oh, maravilha. E é isso. Não passa muito disso. Mas numa igreja em célula, gente, que a gente encontra toda hora, a gente encontra não só na célula, mas para comer junto, para sair, para fazer um churrasco, para ir para a praia, para passear, para viajar. Não tem jeito. Naquele convívio ali, uma hora a gente se entrega. Não tem jeito. Você vê as coisas acontecendo. Eu até brinco com os homens. Falei, cara, se eu fosse você, eu contava. Porque se você não contar, sua mulher vai contar alguma hora. Porque as mulheres contam mais fácil que os homens. Os homens são meio... Mas essa interação, foi isso que Jesus imaginou. Aquele segredo que estava oculto pelos séculos é a igreja. E essa igreja, ela existe com um propósito, o próprio nome. É o chamado para fora. São aqueles chamados para ir para fora. São aqueles que têm um vínculo tão estreito, não só entre si, mas com o Cristo ressurreto, que eles não dão conta de guardar isso para eles. Eles estão tão cheios que eles têm que ir para fora. Eles têm que falar desse amor, dessa missão, desse fruto. Não tem jeito. Aqui, nós precisamos entender que esse fruto de relacionamento, de amor, ele se traduz, claro, na geração de novos discípulos. Não tem como achar que é apenas a bondade, apenas nós ajudarmos as pessoas nas suas necessidades. É claro que isso é verdade.
Isso tem a ver com o caráter da missão. Nós, com o caráter de Cristo, não podemos ver as pessoas em necessidade e não fazer nada. Nós não estaremos dando testemunho que Cristo habita em nós. Agora, essa não é a missão. A missão é outra. É ir e fazer discípulos. Não é? Isso é muito claro aqui no próprio texto de João. Quando ele fala fruto que permaneça, ele está remetendo lá a João 4,36, o fruto para a vida eterna. Ele está falando a mesma coisa. Ele fala, olha, vocês estão vendo que, vocês estão falando que daqui a 4 meses vai ter colheita. Eu falo para vocês, abram os olhos, vejam os campos, estão maduros para a colheita. Ele está falando de vidas, ele está falando de pessoas. Ele está falando de pessoas alcançadas por esse fruto, por esse amor relacional que Deus veio para nos dar. É claro, então, que essa frutificação de conquistar pessoas para Cristo faz parte do que Deus espera de mim e de você. Claro, um amor obediente que se expressa em santidade, que se expressa no amor ao próximo e também ganhar pessoas. Esse é o propósito, é o objetivo da sua vida, da minha vida, de nós como igreja. Não se deixe distrair. Tem gente que fala assim, não, pastor, eu já cuido bem da minha família. É meu primeiro ministério. Eu falei, eu concordo. Mas quem disse que você pode escolher entre cuidar da sua família e fazer o que Deus pediu para fazer também? Parece que a gente quer escolher. É tipo ali, aqueles fariseus, que eles não estavam ali eles não estavam ali ajudando seus pais, porque eles já tinham feito um acordo ali para entregar tudo para o templo. Jesus fala assim, olha, mas pior, tem aqueles outros que acham que é pior ainda, que Jesus fala assim, olha, vocês dão o dízimo, mas vocês não observam os preceitos mais importantes da palavra. Justiça, misericórdia. Lembra desse texto? O que Jesus fala? Libera eles então do dízimo? Vocês deviam fazer isso sem deixar de fazer aquilo. Quem falou que dá para escolher? Nós temos que fazer tudo. Nós temos que ser santos e pregar o Evangelho. Nós temos que cuidar da nossa família e pregar o Evangelho. Nós temos que ser bons cidadãos e pregar o Evangelho. Agora, eu não sei você, mas quando eu ouço isso então, que eu vou ser medido, e depois você dá uma lida lá na parábola dos talentos, você vai ser medido pela frutificação que você der. João 15 falou isso, não é? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, já era. Porque se está em mim, dá muito fruto. Se está em mim, dá muito fruto. João 15, 5. Vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não poderão fazer coisa alguma. Aqui é a resposta do como nós podemos dar o fruto. Eu queria tirar esse peso de você. Queria te lembrar de novo, foi Ele que te chamou. Foi Ele que te escolheu. Esse fruto não é você quem produz, você é o ramo não produz nada. Nós apenas deixamos a seiva passar. E como é que isso, na verdade, acontece? Jesus fala disso numa parte do texto de João 15 que a gente não leu junto. Ele fala então do Espírito Santo, ele fala do conselheiro, e ele fala que esse Espírito testemunharia a respeito dele, Jesus, e que nós também então testemunharíamos através do Espírito Santo. Jesus, ele estava se despedindo e nos consolando com essa promessa. Permanecer em Cristo e permanecer no Espírito Santo é a mesma coisa, eles são um só Deus, não são 3 deuses, um só Deus existindo em 3 pessoas. O papel do Espírito Santo é convencer as pessoas, é testemunhar. Ele é o advogado, não nós. Ele é o advogado, nós somos só testemunhas nesse processo. Não somos nós que temos que fazer o grande trabalho. Ele é o Paráclito, o Consolador, o Ajudador. Amanhã eu vou falar mais disso, amanhã eu vou falar mais do Espírito Santo, pastor. Amanhã eu vou falar mais do Espírito Santo, eu vou explicar melhor o que é esse Paráclito aqui. Mas, só para você já entendendo, ele é o nosso companheiro de jornada, sim, na jornada de dar frutos, na jornada de fazer discípulos, nesse enredo, nessa trama da história que o Senhor está escrevendo. Ele é sim nosso companheiro. Nós somos testemunhas de Jesus nesse mundo. Nós somos testemunhas de Jesus, devemos testemunhar através da nossa vida, trabalho, relacionamentos, atitudes, do nosso sofrimento e até da nossa morte. Mas tem gente, pastor, que quer ser crente chuchu. Já ouviu falar do crente chuchu? Conhece? Chuchu tem gosto de quê, gente? Não é verdade.
Chuchu tem gosto de quê? De? Não é de nada. Hã? Não. Tá quase. Chuchu tem gosto daquilo que a gente coloca junto com ele. É ou não é? Pega o gosto de tudo que tem junto com ele. Se você me chamar depois aqui do culto, não vai ter jeito, porque a pastora preparou um banquete ali fora, né? Mas amanhã, traz uma marmita, que eu vou ter que sair correndo aqui para ir para o aeroporto, né? Se você trouxer para mim uma marmitinha, assim, de chuchu, ao forno, assim, com camarões vegê, catupiry gratinado, assim, eu vou querer. E eu nem vou jogar o chuchu fora. Vou comer, vai ter gosto de quê? De camarão com catupiry. É uma maravilha. Tem gente que acha que dá para ser crente chuchu. Ele pega o gosto de onde ele está. Está dentro da igreja, parece crente. Tem gosto de crente. Tem cheiro de crente. Dá mortal capatri para trás. Dá glória a Deus, dá aleluia. Sai ali do prédio da igreja, primeira moça que passa, ele muda o vocabulário, muda a roupa. Hoje tem hora que nem a roupa muda, né? Mas é uma pena, né? Que devia mudar para sempre, mas tudo bem. Mas não dá para ser um crente chuchu. Tem gente que acha que dá para ser um crente 007. Conhece o crente 007? Eu sei que existe, mas eu não sei quem é, porque é um agente secreto. O agente secreto a serviço de Deus. Já viu isso, pastor? É aquele cara assim que ele quer pregar, eu acho que ele pega um texto totalmente fora de contexto, né? Ele fala assim, não, eu vou viver uma vida bonita. E as pessoas crerão. Não é? E é claro que nós temos que viver de acordo com aquilo que nós acreditamos e pregamos, é verdade. Mas deixa eu te falar, Jesus viveu a vida mais perfeita que tinha para viver. Ele nunca errou. E ele pregou. Ele falou tanto que até mataram ele. Mas parece que a gente quer ser mais legal que Jesus. Nós queremos só viver, né? Não precisa falar. Mas, gente, nenhum dos dois funciona, e você sabe muito bem disso. Jesus mesmo disse que nós somos duas coisas opostas a chuchu e ao 007. Ao invés de chuchu, você não é chamado, você não será, você não se tornará um dia, você é sal. É sal. E ele fala, se o sal perder o sabor, como é que você vai? Não serve para nada. Você é sal. Se você é um discípulo de Jesus, você já é sal. Você foi chamado para temperar as pessoas. Você foi chamado para dar sabor. A gente já experimentou comer comida sem sal nenhum? Não tem graça. A primeira vez que fui nos Estados Unidos. Fui numa loja aqueles restaurantes de carne. Pedi aqueles bifão. Na época não tinha essas carnes boas aqui. Isso tem muito tempo. Aquele bifão desse tamanho, suculento. Para quem gosta, hein? Aquela crostinha do lado de fora perfeita, por dentro, né? No ponto exato. Cadê meu companheiro aqui de gastronomia? Maravilhoso, maravilhoso. Botei na boca, não tinha gosto de nada. Aí eu lembrei, falei, gente, aqui eles não temperam muitas coisas. Aí eu vi que tinha um saleirinho, uma pimentinha do lado. Joguei o salzinho. Botei na boca, aquela explosão de sabor. O sal, ele tem o poder, né, a capacidade de extrair o melhor. Ele realça o sabor das coisas. Eu e você fomos chamados para fazer isso. Jesus falou que ao invés de 007, nós somos a luz do mundo. Nós somos chamados para que as pessoas vejam as boas obras. As pessoas precisam saber quem nós somos. Tem crente, gente, que nem a mãe dele sabe que ele é crente, se bobear. Misericórdia. Misericórdia. Deixa eu te falar, se você fizer essas coisas, você vai dar muito fruto, porque o que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Você vai dar muito fruto, sabe? Tem gente que acha que igreja em células, que eu já estou chegando no meu final, você sabe o que isso significa, né? Quando o pastor fala isso, significa nada, é só para você acalmar o coração aí. Estou brincando, estou chegando no final assim. Mas tem gente que acha que igreja em células e tal, e tem pastores até que acreditam nisso. É um movimento para crescer a igreja, para ficar importante, para ficar famoso, para ter muita gente, para ter dinheiro. Misericórdia. Qual que é o objetivo de dar fruto? Se o fruto que nós damos é um fruto de vida, de amor,
é um fruto de discípulos que nós fazemos, se a maneira como nós fazemos isso é nos ligando e andando com o Espírito Santo, qual que é o objetivo, o porquê? Tem muita gente que passa a vida inteira fazendo um monte de coisa, aprendendo a fazer essas coisas. Eu chamo isso de o que e como. É muito legal saber o que fazer e como fazer, mas tem pessoas que passam a vida inteira sem entender o porquê. E o porquê tem o poder de mudar a sua vida. O que Jesus veio nos dar foi um novo porquê. Então, se o seu porquê ainda está pertinho de você, em volta de você, você ainda não entendeu. É por isso que a pergunta que eu falei mais cedo, mas pastor, já não está bom para a central esse tanto de gente? Mas o objetivo não sou eu, não somos nós, não é a nossa igreja. Não tem nada a ver com a gente. O motivo pelo qual nós devemos dar fruto é, sim, para a nossa própria alegria. Jesus fala isso, ali no verso 11 de João 15. Vocês estão aqui hoje, vocês não precisam ter vergonha nenhuma de celebrar. Isso é de Deus. Ele falou, os frutos virão para vocês se alegrarem. Hoje estava conversando com o pastor, ele citou aquela passagem do Antigo Testamento, ali do servo sofredor, em Isaías. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ele se alegrará. Não é? O fruto é para nos alegrar mesmo, é para celebrar. Agora, tem algo mais. Sabe, não é nem apenas por causa da salvação das pessoas, e é verdade. Jesus, né, o Evangelho, se fosse um produto, era um produto exclusivo. Não existe outro produto. Não tem nem, se existir é falsificado. Nenhum outro produto, se o Evangelho fosse um produto, me permita usar essa linguagem, teria os mesmos efeitos que o Evangelho. Não tem. O Evangelho é um produto que todo mundo precisa. Não existe ninguém que não precise. Todos precisam. A compaixão nos move. Eu falei com vocês, quando a gente viu como Jesus vê, mudou o nosso coração, mudou tudo. E é claro, isso é um componente importante também. Nós queremos salvar. Eu não sei você, mas a minha família não é toda convertida. E me desespera saber disso. Eu sou um pastor, eu ganho tanta gente para Jesus, eu não vejo a minha família. Me dói. Claro que isso é um objetivo. Mas, se eu for falar com você, o motivo supremo, o motivo acima de todos os motivos, é um só. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Ele é o autor e consumador. Ele é o princípio e o fim. Ele é o nosso objetivo. Jesus diz isso muito bem em João 15, 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. A razão da nossa existência e da nossa motivação em dar frutos, em primeiro, segundo, terceiro e até 10º lugar, deveria ser a glória de Deus. Ele é glorificado, não sou eu que estou dizendo. Isso aqui não é um livro que o pastor Paulo escreveu, isso aqui é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. O nosso foco é na vontade de Deus, é na exaltação do seu nome. Jesus disse, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então Jesus está dizendo aqui que Deus é glorificado quando nós damos fruto. Amém? Amém? Não, amém. Não. Não é isso que a Bíblia diz. Lê de novo aí. Pega lá João 15, 8. Não. Você entendeu errado. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem o quê? Muito fruto. Não é fruto. Dar fruto não glorifica a Deus, não. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, talvez esse seja um dos grandes paradigmas que a gente tem. Nós conseguimos produzir frutos. E vou falar um absurdo, Jesus não falou que sem mim nada podeis fazer. O nada aqui, gente, é o muito fruto. Que é o mesmo contexto, é o mesmo texto. Nós temos que interpretar a Bíblia com a Bíblia. Tá certo? Nós conseguimos dar alguns frutos. Mas esses frutos não glorificam a Deus. Porque esses frutos muitas vezes, ou todas as vezes, fazem sentido. Eles olham, sei lá, para o pastor Paulo, inteligente, culto, né, homem de Deus, e vê lá uma igreja organizada, bonitinha, coisa andando. Assim, poxa,
Parabéns, poxa, a central é muito organizada, hein? Que legal, parabéns para vocês. Agora, quando as pessoas chegam e veem um resultado que extrapola completamente qualquer razoabilidade de que nós poderíamos ter feito isso, quando eu digo nós, falando da central, não estou falando de eu e você. É tão longe o resultado daquilo que a gente é ou poderia produzir, que as pessoas dizem, sabe o quê? Ah, não, peraí, você está dizendo então que a Igreja da Paz fez isso? Não, impossível, só pode ter sido Deus. Esse tanto de fruto aí, só Deus pode ter dado. Eles nunca conseguiriam fazer isso. Jesus está falando disso, você está me entendendo, irmão? Você está me entendendo, irmão? Deus é glorificado quando nós damos muito fruto, ênfase no muito. As pessoas precisam ver a diferença entre a nossa capacidade natural e os frutos que nós produzimos. E elas têm que chegar a uma conclusão, só pode ter sido Deus. Nosso Pai Celestial é glorificado quando nós damos muito fruto. A glória é toda de Deus quando você dá mais fruto do que você podia dar. Você pode ficar de pé para a gente encerrar, nós vamos orar. Eu quero concluir essa mensagem para você. Eu queria que você fechasse seus olhos um instantinho. O Espírito Santo está aqui. Ele não te trouxe aqui hoje para te condenar, aliás, não é isso que ele faz. O Senhor Jesus veio para salvar o mundo. O Espírito Santo veio para pregar essa mesma verdade. E eu não sei como você recebeu essa palavra aqui hoje. Mas eu queria voltar lá no início e te lembrar, não foram vocês que escolheram Jesus, mas Ele escolheu vocês. Assuma seu papel de ministro do Evangelho. Assuma o seu papel de testemunha de Jesus. Assuma o seu papel de pescador de almas, Igreja da Paz. Ganhe pessoas para Jesus. Você mesmo que está ouvindo agora esse desafio. Cuide muito bem delas, leve-as à maturidade, à obediência de Jesus. Aceite o desafio de se mover. Aceite o desafio de se lançar em águas que você ainda não conhece. O Espírito Santo sempre nos leva a fazer coisas que a gente ainda não sabe fazer. Foi isso que Jesus fez o tempo todo. Ele não chamou pessoas prontas. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados, poucos aceitam esse chamado. E você está aqui hoje, essa noite, para aceitar. Persevere. Persevere por meio do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Essa igreja, ela está agora numa fase linda. Olhando para trás, vocês têm tanto para agradecer. Tanta solidez, como lá na Central foi igualzinho. E nós honramos nossos fundadores até hoje. Nós amamos a nossa história. Aqueles 40 anos onde a gente não rompeu, nos trouxeram aqui hoje, porque aqueles homens e mulheres não desistiram. Mas Deus não nos chamou a gente só para não perder para o WO. O nosso Deus é o vencedor. O nosso Deus nunca perde batalhas. O nosso Deus, Ele está atrás de ganhar todas as pessoas. A Bíblia diz que Ele não quer que nenhum se perca. Nenhum. E Ele quer usar você. Ele quer usar você.